Paz de Alcho para os irmãos. Estamos aqui para lançar mais um vídeo aí, uma live. Nessa live nós vamos falar novamente sobre o Deus Porco, né? Hoje é o dia do aniversário do Deus Porco, 25 de dezembro. É o dia de Jesus, o Deus Porco da Igreja Católica. Só que nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando mais uma vez quem foi a mulher que introduziu esse ídolo para dentro das Escrituras, para dentro da Bíblia. E aí nós vamos estar mostrando quem é essa mulher. E eu também quero estar mostrando quem é a filha dela, a Atalia. Essa mulher que introduziu esse ídolo para dentro das Escrituras é Jezabel. E Alcho deu o nome para ela de Jezabel. E nós sabemos que Jezabel, no Velho Testamento, ela teve uma filha chamada Atalia. Então nós vamos falar sobre a Jezabel, nós vamos falar sobre a Atalia. Nesse vídeo também nós vamos falar sobre o verdadeiro fundamento da igreja, que é o nome de Yahshua, que o Eterno não aceita outro nome. O Eterno não aceita outro fundamento. Nós vamos falar sobre isso também. E nós vamos falar também sobre o anjo de Filadélfia. Quem é o mensageiro da era de Filadélfia? Eu sei que eu já lancei alguns vídeos aí falando sobre isso, mas hoje eu vou voltar a falar sobre o mensageiro da era de Filadélfia, porque no nosso meio tem surgido muitos irmãos querendo ser mestre. A questão não é nem querer ser mestre, a questão é que eles querem usurpar o lugar do mensageiro. Tem muitos irmãos que não aceitam essa questão de que o Eterno levantou um mensageiro para cada era. Então eu quero trazer nesse estudo aqui mais essa questão também sobre o mensageiro da era de Filadélfia. Não estou aqui para me vangloriar. Só que tem que ser dito, tem que ser mostrado, porque está dentro das cartas do Apocalipse que o Eterno levantou um mensageiro para cada era da igreja na Terra. A igreja passou por vários períodos na Terra. São 7 eras. E em cada uma dessas 7 eras, o Eterno levantou um homem. Não é um anjo, um ser celestial, não. Vou estar mostrando o versículo aqui, que os anjos, na verdade, eles queriam pregar o evangelho. Mas o Eterno falou, não é vocês quem vai pregar. Quem vai pregar é o próprio homem, é os homens que vai pregar. É eles que vai levar a palavra. E em cada era eu vou levantar um mensageiro e ele vai trazer a palavra, a mensagem para aquela era. E isso começou lá da época de Adão e está vindo até hoje. Quando chegou na era da igreja, nas 7 eras da igreja, Yahshua levantou um mensageiro e falou com o apóstolo Elhana, você vai enviar carta para cada um dos mensageiros e eles vão trazer a palavra para cada era. Então nós vamos falar todo sobre isso também. Então, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui Apocalipse, eu quero começar com a Jezabel. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, Yahshua, ele escolheu esse nome, Jezabel, para se referir a um grupo de pessoas que se introduziram para dentro da igreja dele. Esse grupo, ele escolheu esse nome para esse grupo, não foi à toa. Por que ele escolheu o nome Jezabel? É isso que nós vamos ver nesse estudo. Então, o que acontece, meus irmãos? A era da igreja, ela é constituída de 7 eras. O período da igreja é constituído de 7 eras. Ele mandou 7 cartas. Cada carta foi enviada para uma igreja determinada. O nome dessas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Por que Yahshua escolheu 7 igrejas? Porque o número 7 significa plenitude, completo. O número 7 é a perfeição, é a plenitude, é o completo. 7 taças, 7 anjos, 7 igrejas, tudo é com o número 7, 7 trombetas, então tudo é com o número 7. Então ele escolheu 7 igrejas, 7 mensageiros para cada uma dessas igrejas. E esses nomes que ele escolheu não foi nomes à toa. Ele escolheu Éfeso, ele escolheu Esmirna,
Ele escolheu Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, não foi à toa. O nome Éfeso significa amada. Esmirna significa sofrimento. Tiatira significa sacrifício contínuo. Sardes significa aqueles que saem. Filadélfia, amor fraternal. Laodiceia, julgamento do povo. Então, todos esses nomes foram escolhidos de propósito. E foram escolhidos 7 igrejas, porque significa toda a plenitude da igreja na terra, todo o período que ela vai passar na terra. É um período de 7 eras. E aí o que acontece? Ele falou para o apóstolo, para o presbítero Ialhana, João Ialhana, o que você vai escrever, você vai enviar para 7 igrejas. Vai enviar para o mensageiro de cada uma das 7 igrejas. Então essas igrejas aqui, elas existiam lá na Ásia. Porém, Yahshua, ao mesmo tempo, ele mostra que elas vão continuar existindo durante toda a história da igreja na Terra. São períodos. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela durou do ano 50 até o ano 170, depois do Mashiach. A igreja de Esmirna, ela durou de 170 até o ano 312, depois do Mashiach. A igreja de Pérgamo, ela durou do ano 312 ao ano 606, depois do Mashiach. A igreja de Tiatira, ela durou do ano 606 ao ano 520 depois do Mashiach. E aí chega-se na era da igreja de Sardes, que começou no período do ano de 1520. Começou com Martim Lutero. Então eu vou até aqui. Eu não trouxe aqui o significado da palavra Pérgamo. Pérgamo significa completamente casada. Foi quando ela casou com o mundão. Foi quando Constantino entrou para dentro da igreja. E aí uniu o Estado com a igreja. Então o que acontece, irmãos? Em cada um desses períodos, aconteceu algo. Na era de Éfeso, Paulo cuidou bem da igreja ali. Não deixou nada se infiltrar ali para atrapalhar a doutrina que ele estava trazendo, as verdades que o Eterno passou para ele. Chegou na era da igreja de Esmirna, ainda estava tudo bem, nada aconteceu de errado. Por isso que essas 2 igrejas, elas foram elogiadas no começo ali. Esmirna significa sofrimento. Éfeso significa amada. É uma igreja que ainda estava na linha ali. Ó. E aí surgiu a igreja de Pérgamo, no ano de 312 a 606, depois do Mashiach. Na era da igreja de Pérgamo, surgiu os Balaãos e os Nicolaitas. A palavra Balaão significa devorador do povo. Era uma hierarquia que estava começando a se infiltrar para dentro da igreja. Uma hierarquia, um grupo de homens querendo ser o cabeça da igreja, querendo liderar. Uma hierarquia, estava criando-se um clero ali dentro. Eles foram chamados, então, de quais nomes? Eles foram chamados de Balaãos, Nicolaitas e de Jezabel. Esses 3 nomes representam um grupo só. É a hierarquia que foi criado dentro da igreja. É o clero que foi criado dentro da igreja. Nós vamos ver isso aqui. Então, a palavra Balaão significa devorador do povo. Quem era Balaão? Balaão era um pregador, um mercenário, pregava por salário. Está lá no Velho Testamento. Foi um homem que armou cilada para o povo de Israel comer também coisas sacrificadas aos ídolos e adorar outro ídolo. Ele armou uma cilada para o povo de Israel. Lá. Não vou voltar lá para ler, não, senão a live fica muito grande. A palavra Nicolaitas está no capítulo 2, versículo 15. Nicolaitas vem da palavra grega, Nikolaos. 2 palavras gregas, Nico e Laos. Já falei isso em vários vídeos. Mas aqui é necessário falar que tem pessoas que estão entrando agora e estão vendo a live pela primeira vez. Então a pessoa também tem direito de aprender do início, igual nós aprendemos desde o início. Tem que voltar lá, não pode cansar. Isso aqui é a missão nossa, pregar até acontecer o arrebatamento. Voltar lá e ensinar tudo de novo, do zero. Tem que voltar, só preciso, volta várias vezes. Então, a palavra Nicolaitas vem da palavra Nico e Lau, significa subjugar os leigos. Lau significa leigos, povo leigos, dominar sobre os leigos. Vou colocar aí a Wikipédia mostrando. Aí, ó, aproxima para eles aí, irmão. Em grego, Nikal significa conquistar. E Laitas é uma derivação, laicos, que vem de Laos, que significa os leigos. Tá vendo aí? Povo, a massa, a plebe.
aquele que não tem conhecimento aprofundado em determinada área. O nome significa conquistando os leigos, dominando sobre os leigos, subjugando os leigos. É aquele povo que quando você chega nas denominações e está lá em cima do púlpito, o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, ali tem a hierarquia, aí eles aí, o clero. Lá atrás, na época de Alça, já tinha os escribas lá, os fariseus lá, aquele clero ali que condenou Yauch, entregou na mão dos romanos. Então, esse povo está dentro das denominações evangélicas. Olha lá o bonézinho do Papa lá. Então, é isso aí. Então, quem é a Jezabel? A Jezabel, vou mostrar a foto daqui a pouco de novo. É a hierarquia criada dentro da Igreja Católica, começou na Igreja Católica. E depois passou para as denominações evangélicas, a Jezabel. A Jezabel e a Atalia. A Atalia é a hierarquia dentro das igrejas evangélicas. A Jezabel é a hierarquia dentro da Igreja Católica. Os pastores não vão te falar isso nunca, porque eles querem manter o povo subjugado a eles, para eles dominar. É igual tá aí, ó, dominar sobre os leigos, os que estão no banco lá sentadinho. É aqueles que não têm conhecimento aprofundado, igual falou Deus. Está certinho, o Wikipédia. Aí vem então, Jezabel era quem? O nome Jezabel, Yauch pegou, essa Jezabel, ela existiu no Velho Testamento, era uma mulher, lá no Velho Testamento, ela existiu. Ela era mulher do rei Acabe, ele casou com essa mulher. O nome Jezabel significa esposa de Baal. Foi ela que implantou o culto a Baal no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, fala sobre isso. Não, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, fala que ela é filha de Etibaal. Daqui a pouco eu vou pegar o versículo aqui, onde fala que ela implantou o culto a Baal lá no meio dos judeus, dos Ialdins. Então, essa Jezabel, o nome significa esposa de Baal. Baal significa o quê? Significa Senhor. Em qualquer dicionário, eu tenho dicionário hebraico aqui, eu tenho 2, que significa Senhor, Baal. Daqui a pouco nós vamos colocar aí, se eu lembrar, eu vou colocar aí aquele deputado lá de Brasília, lá, falando que Baal significa Senhor. Ó, Jezabel tentou implantar o culto a Baal no meio dos Ialdins. Ela casou com o rei Acabe. Jezabel perseguiu os profetas de Ial. 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Ela perseguia todos aqueles que pregavam o nome Ial. A Jezabel e a Atalia, elas odeiam o nome de Ial e o nome de Yaucha. Por isso que os pastores e os padres não falam qual é o nome para nada. Eles odeiam o nome do Eterno e o nome do seu filho. Então, ali, meu amigo, é para esconder, ocultar o nome do Pai e o nome do Filho de nós. Ela tinha ao seu lado 450 profetas de Baal. Ela arrumou, tinha os profetas dela. Ela levou o povo a deixar o nome de Ial para adorar a Baal. Ela levou o povo a largar o nome de Ial e pôs eles para adorar a Baal. Vou até pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar aqui, ó. Jeremias, capítulo 23, versículo 27, diz assim, ó. Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio de seus sonhos, que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Tá vendo? Eles esqueceram o nome do Eterno por causa de Baal. Por quê? Porque Baal significa Senhor. Hoje, todos os crentes e os católicos não sabem qual é o nome do Eterno, de tanto pronunciar Senhor. E porque o nome do Eterno foi tirado da Bíblia, que aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento, para no lugar do nome do Eterno colocar Baal, colocar Senhor. Senhor significa Baal. Na Bíblia Apologética, Oséias, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia dos pastores fala, e o meu povo não me chamará mais de meu Baal, e sim de meu marido. Então, o Eterno está fora com esse nome. Esse nome aí, quem propagou ele foi Jezabel. Jezabel propagou ele. Aí, ó. Então, ela fez de tudo para o nome dele cair no esquecimento e ia ficar invocando só o Baal. Ó. Por isso, Elias, houve uma disputa de nomes entre Elias e os profetas de Baal, os profetas da Jezabel. Houve uma disputa de nomes. Onde está isso? 1 Reis, capítulo 18, versículo 24 e 36. Elias lançou um desafio. Falou, já que você está falando que o Criador do universo é Baal, é o Senhor, eu vou propor um desafio para vocês. Nós vamos colocar aqui um poço aqui e vamos encher de água, e vamos cercar de água, e vamos pôr um poço de água, e vocês vão clamar o nome do Criador de vocês, e eu vou clamar depois o nome do meu Criador. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Criador.
1 Reis, capítulo 18, versículo 24 e 36. Aí eles clamaram, se cortaram com lâmina e clamaram ali durante muito tempo e não aconteceu nada. Elias foi lá e restaurou o altar e quando ele pronunciou, Yau, se tu és o criador dos céus e da terra, manda fogo. E fogo desceu do céu. Pá, foi o próprio Eterno que mandou fazer esse desafio. E aí os profetas de Baal foram eliminados. E o nome do Eterno ali agora voltou à tona. As pessoas falaram, não, o nome é esse aí. Vocês viram que na hora que ele invocou o nome Yau, o fogo caiu do céu? Tá, para nós está resolvido. Nós não quer Baal mais não. Então, por isso que Elias vai voltar na tribulação para poder pregar novamente. Porque hoje se adora a Baal. Os pastores estão pregando é Baal, é o Senhor. Elias tem que vir para mostrar para eles que o nome é Yau. Vai haver um duelo novamente entre Elias e os profetas de Baal, que está aí pregando Senhor aí, não deixa ninguém ver qual que é o nome Yau. Vai haver. Eles vão estar sobre o Monte Carmelo novamente e vai haver uma disputa entre essa hierarquia da Igreja Católica e entre os pastores das denominações evangélicas contra Elias. Nós vamos ver qual o nome vai prevalecer. Se é Senhor ou se é Yau. Não vamos ver, porque hoje os pastores falam, não, é Senhor, Senhor, ou então Jeová, mas Yau eles não aceitam. Não vamos ver o que Elias vier. E Elias vai pregar em hebraico. Não vai pregar em latim, nem em grego, não. Ele vai mostrar que o nome é Yau. Vai falar o nome na sua língua original, hebraico. Então, o que acontece? A Jezabel, então, é quem? Ela é a hierarquia. Ela é os nicolaítas. No rodapé da Bíblia de Jerusalém também mostra isso, e outras traduções mostram. Que os Balaãos, os nicolaítas, formam um só grupo, formam a Jezabel. A Jezabel, por isso fala, ela profetiza, ela ensina. Vocês têm tolerado essa hierarquia no meio de vocês, ensinando. E Alves falou, eu odeio as obras dos nicolaítas. Por que ele odeia? Porque os nicolaítas separam o clero dos leigos, separa os irmãos dos outros, coloca um em cima do púlpito e outros no banco. E aí, coloca aqueles que estão em cima do púlpito para se considerarem melhor do que aqueles que estão no banco. Por isso que Alcha falou assim, ó, eles amam os primeiros lugares na sinagoga, lá dentro dos seus templos, lá dentro das suas babéis. Eles gostam de ficar lá em cima dos púlpitos. Eles usam roupas com filactérios na cabeça, do lado, para poder se destacar, com gravata no pescoço, com terno, para poder se diferenciar dos leigos. Gostam de ser chamados de mestres, de pastores pelos homens na rua. Gostam de ser saudados nas praças, de ser reconhecido. Ah, lá vai o pastor fulano de tal. Ô, pastor! Oh, aquele é o padre fulano de tal. Eles gostam de diferenciar dos demais. Aí eles aí, ó, em cima do púlpito. Então coloca esses aí. Esses aí tá lá no Camboriú pregando. Marcos Feliciano é o primeiro da fila lá. Depois vem a Bíblia Santana e toda essa tropa aí. Se tudo faz parte, na live daqui a pouco, faz parte da Thalita e da Jezabel. Aí, ó, aí a hierarquia. A hierarquia começou aí, no catolicismo romano. Como é que começou? O Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos e os padres. É os nicolaítas. Começou com a Igreja Católica. Nas denominações evangélicas, apóstolos, bispos, presbíteros, pastores, diáconos, evangelistas, criou-se toda uma hierarquia para dominar, subjugar, colocar os leigos debaixo do seu domínio, tirar dízimo, fazer o que quer com eles. E Alcha falou, eu odeio. E Alcha falou, os reis da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Ele falou, lá existe uma hierarquia, igual lá no batalhão, coronel, general, coronel, tenente, cabo, vai descendo, até o soldado raso. Ele falou, no meio de vós não será assim. O maior será servo do menor, porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Era ele que servia, era ele que lavava o pé dos apóstolos. Ele não usava roupa diferente da deles. É tanto que o soldado prender ele, Judas teve que identificar com um beijo, porque senão prendia a pessoa errada. De tanto que ele parecia com os apóstolos, ele não diferenciava deles, não. Era igual eles, andava igual eles, simples de tudo. A roupa dele era igual a deles, comia junto com eles, na mesma mesa, não tinha diferença. Esse é Alcha. Ele falou, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo agora. Aqueles que querem estar lá em cima lá e ser servido para os outros, receber a aguinha na mão, receber tudo, andar com a pastona do lado, esses pregadores de renome que cobra salário gordo, são Balaãos, devorador do povo. Olha o nome, Balaão significa devorador
do povo. Mercenários trabalham por um salário. Está tudo fora, está tudo fora. Você não faz parte, não, da igreja de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia, correu com ele, sai fora, o cabeça aqui é Yalcha. Entendeu, irmão? Cabeça é Yalcha. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Tiraram o nome. Vou ter que passar, mas não vou nem ficar lendo versículos mais, não, senão a live vai ficar grande. Eles tiraram o nome. A Jezabel mudou o nome. O nome, no início, ele era pregado no hebraico, no aramaico, no grego. O nome Ial estava lá na Bíblia grega. Aí eles viram e falaram assim, não, quando foi traduzir a Bíblia para a Septuaginta, mudou o nome de Ial para Senhor. Não, de Ial não. Mudou o tetragrama Iod, Re, Vav, Re para Senhor. Eles falam, mudou lá o tetragrama, que ninguém sabia a pronúncia, então mudou para Senhor, porque ninguém sabia mais a pronúncia. Tem nada disso, não. A Septuaginta, ela continha o nome do Eterno em grego. Vou colocar aí agora Primeiro eu vou colocar um pergaminho onde mostra que os judeus queimavam os documentos dos crentes, daqueles crentes do apóstolo Paulo ali, eles ficavam pondo fogo para poder apagar o nome do Eterno que estava contido naqueles documentos aí, ó. Mas são queimados no lugar onde estão eles e suas referências ao nome divino. Aí eles mandavam queimar, porque nesses documentos que o apóstolo Paulo fez, as epístolas de Paulo, tudo continha o nome do pai e o nome do filho, em grego ali, mas continha. Aí eles mandavam queimar, porque continha o nome divino. Os fariseus mandaram queimar. Tá vendo aí? Aí agora, então, o que acontece, então? Eu vou colocar um vídeo aí mostrando que lá na gruta de Qumran foi achado pergaminhos da Septuaginta contendo o tetragrama e contendo o nome Yahweh em grego. Proverbs chapter 30, verse 4. Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know? Egypt, 200 years before Christ, 72 Hebrew translators are gathered together in Alexandria to translate the books of the biblical Old Testament from the Hebrew language into Greek. This is a fragment from the Dead Sea Scrolls labeled 4Q120, dated 1st century before Christ, and it represents Leviticus chapter 4, verse 26-28, and we can see the inscription here, Yao. This very first translation from the Hebrew text to the Greek language is known as the Septuagint, or LXX. In order to help the reader pronounce God's name correctly, they transliterated the Most High's name with the Greek characters iota, alpha, omega, written in Greek, pronounced Yao. Como os irmãos viram aí, eles traduziram para a Septuaginta o nome como Yao, que é o nome correto. Então, se o nome do Eterno pôde ser transliterado, que não foi traduzido, que na verdade eu estou falando traduzido aqui, mas a palavra correta é transliterado. Se foi transliterado para o grego o nome do pai como Yao, por que eles também não transliteraram o nome do filho para Yalcha? Porque o nome do filho tem que conter o nome do pai. O que está escrito no livro de Hebreus? Ele herdou o nome que está acima de todo nome. Foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Hebreus 1:4, Filipenses 2, versículo 9. Qual o nome que foi dado a ele? Qual o nome que ele herdou? Ele herdou o nome do pai dele. Porque no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, fala, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoar. O Eterno mandou. Então o Eterno mandou colocar o nome nos filhos de Israel. O Eterno também colocou o seu nome no nome do seu filho. Por que o nome do filho não pode ser transliterado como Yalcha no grego? Já que o nome do pai pode, por que o do filho não tem? Ele fala, não tem jeito não. O do filho não tem jeito não. Não tem porque eles não querem. Está ocultando. Aí eles viram e falam que quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, eles colocou Senhor. Não, lá na gruta de Qumran está mostrando que os pergaminhos mais antigos da Septuaginta
continha o nome do pai. Quem fez essa mudança foi a Jezabel. Foi a hierarquia da Igreja Católica, juntamente com os fariseus, os escribas, é que começou a deturbar tudo, começou a corromper tudo. Então, eu vou colocar mais um vídeo aí agora, mostrando o cara falando que a mudança veio depois. Que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Faruli conclui o seguinte: Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. God's name either in Aramaic script, in Old Hebrew script, or as the Greek phonetic transcription Yao. Phonetic transcription Yao. Que coisa tremenda, hein? Ver a Babilônia caindo. Caiu tudo, esse engano todo que eles enganou nós durante a Santa, tudo caiu tudo. Caiu tudo. Mentira deles. A Septuaginta, quando foi traduzido do hebraico para o grego, o nome estava lá. Iau. Quem que mudou então? Quem mudou então? A hierarquia. Primeiro chamada de Balaão, depois de Nicolaítas, que é um clero, uma hierarquia. Por fim, foi chamada de Jezabel. Então, o mesmo grupo. É um clero dentro da igreja. Apocalipse 2,15, aqui, ó. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí ele me falasse, quais eu odeio, né? Aí depois ela foi chamada de Jezabel. Bota a foto igual da hierarquia da igreja católica de novo aí, os padres lá, pá. O Papa lá com a galera toda lá, para mostrar quem é que começou, quem é que tirou o nome do Eterno aí. Essa turma aí, ó. Essa turma aí tirou o nome do Eterno, mudou o nome de Yao para Senhor, Kyrios no grego, e mudou o nome de Yahusha para Jesus. Foi essa aí é a Jezabel. Essa aí é a mãe, é a Jezabel, ó. A mulher que mudou o nome de Yahusha para Jesus. Foi a hierarquia da Igreja Católica, os padres, na era da Igreja de Pérgamo. Ali foi conhecido como Nicolaítas. Eles passou a ser, Yahusha chamou eles de Nicolaítas, uma hierarquia que estava sendo criada ali dentro por Constantino. Constantino colocou o Papa ali, os cardeais, os bispos, foi vindo, surgiu essa clera e essa Jezabel. Então ela entrou na era da Igreja de Pérgamo. E ela arrancou o nome do pai, que aparece 6.828 vezes, e colocou Kyrios, Senhor, Baal, porque ela gosta de adorar ídolos, por isso que é pois Senhor, que é Baal. E ela também trocou o título de Elohim, que significa Altíssimo, ou Al, que significa o Criador, colocou Deus, que vem de Zeus. Então ela mexeu em tudo para paganizar as escrituras. É ela que paganizou tudo. Por que ela fez isso? Porque no livro de Lucas, Yahusha virou e falou assim, o reino dos céus, Lucas capítulo 13, versículo 21. E Yahusha falou, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou no meio da farinha. Mulher, olha, mulher. Quem é a mulher? A hierarquia. Os homens que traduziam os pergaminhos, igual Jerônimo, aquela turmada toda lá, ó, só corrompendo, mudando nome, mudando tudo para paganizar. Então, quem mudou foi a hierarquia da Igreja Católica. Ela paganizou, colocou o nome de ídolos da Grécia e de Roma, para paganizar tudo. E colocou nomes de blasfêmia, porque hoje é o dia do Deus porco. Ela colocou Jesus, que vem de Jesus. Daqui a pouco eu vou botar o significado para vocês verem.
E ela significa, isto é porco. Isso é porco. Ela pôs para blasfemar. Por que ela pôs para blasfemar? Por que ela pôs para blasfemar? Porque ela queria fermentar e queria blasfemar. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, fala assim, ó, fui levado ao deserto e vi uma mulher. Ó a mulher aí de novo. Ó a mulher que misturou fermento lá no meio da farinha. A mulher que misturou fermento. A farinha é as escrituras, que acaba transformando a pessoa na igreja do Mashiach. Então, o que essa mulher fez? Ela misturou a farinha no meio... Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Uma pessoa batendo aqui, mas eu vou fechar aqui, peraí. Barulho. Tô fechando aqui, que tem um batendo ali fazendo barulho. Eu tô fechando aqui. Então, a mulher misturou a farinha. Ela introduziu Jesus, o porco, para dentro da Bíblia, e introduziu Deus que vem de Zeus e Senhor que vem de Baal. E aí no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, fala, fui arrebatado em espírito até o deserto e vi uma mulher montada na besta, essa hierarquia aí. E ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Qual que é os nomes de blasfêmia? Senhor, que é Baal, Deus, que vem de Zeus, Jesus, que vem de Jesus, que significa isto é um porco. Ela blasfema contra quem? É contra eu? É contra você? Blasfema é contra o Eterno. Porque está chamando o Eterno de Zeus e está chamando o seu filho de porco. Isto é um porco. Está chamando o filho do Eterno de porco. Está blasfemando. Blasfema o tempo todo. Por isso que está com nomes cheios de blasfêmia. Agora deixa eu só pegar aqui. Peraí. Vou pegar Daniel, capítulo 8. Vou ler mais uma vez aqui, que nós já estudamos esse capítulo aqui essa semana, aqui, ó, tremendo. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Esse pequeno chifre, eu já mostrei nos vídeos, quem quiser assistir, vai lá, os vídeos anteriores aí, fala sobre isso. Bem explicado. Aqui eu não vou entrar muito, não, para lá no Instagram. O pequeno chifre é Roma, o Império Romano, que surgiu no ano 270 antes do Mashiach. E esse pequeno chifre foi para o sul, combater a Magna Grécia, porque a Grécia estava no poder, Roma tinha que vencer a Grécia. Depois foi para o Oriente, combater os macedônios. Depois foi para a Terra do Esplendor, conquistar Jerusalém no ano 63 antes do Mashiach. E aí diz que esse pequeno chifre levantou contra as estrelas dos céus e calcou aos pés. São os crentes que Roma matou, jogando para os leões comer. Isso aqui é a Roma imperial. Depois vem a Roma papal. Agora a Roma papal. Agora surge a Roma papal. Aí diz, o pequeno chifre levantou contra o príncipe dos príncipes. Aí fez o quê? Ó? Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, Yaush, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Diz que tirou o sacrifício perpétuo de Yaush e arrasou o lugar do seu santuário. Quero pegar aqui agora. Roma papal levantou contra o príncipe do exército, Yaush. Trocou o seu nome de Yausha para Jesus. Para que ela fez isso? Para arrebentar com o templo. O chifre, a hierarquia, a Jezabel, quando ela entrou para dentro da igreja, aí ela aqui agora, ela atacando, ó. Ela atacou o lugar do seu santuário. A palavra lugar, no hebraico original, não é lugar. A palavra é fundamento. Atacou o fundamento do seu santuário. Atacou o fundamento do templo. Vou botar o documento na tela mais uma vez para vocês verem. Aí, ó. Aproxima aí. Aí, ó. O chifre pequeno derrubou o fundamento do santuário do Criador. Tirou o sacrifício diário. Isso deve ser entendido como um ataque espiritual contra o ministério de Yaush no santuário celestial. O pequeno chifre atacou o que então? Atacou somente o templo ali em si? Não. Primeiro, ele tentou destruir o templo, a igreja, jogando os crentes para os leões comer na arena. Aí virou e falou assim, não, aí quanto mais crente nós mata, mais crente surge. Então não está adiantando nós pegar os crentes e jogar para os leões comer. Nós temos que atacar o fundamento. É o fundamento, porque se nós derrubar o fundamento, aí a casa cai, o templo cai. Aproxima-se aí.
O objetivo que foi derrubar o versículo. Aí, ó, derrubar. É o fundamento do seu santuário. A palavra fundação é makom. Tradicionalmente é traduzido como lugar na língua inglesa. Aí, ó. Está traduzido na nossa língua aqui como lugar, mas a tradução original é fundamento. Atacou o fundamento do templo. Quem é o fundamento do templo? É Yahshua. O Eterno colocou ele como fundamento. A igreja é um edifício que está sendo edificado para a habitação do Criador em espírito. Efésios capítulo 2, versículo 20 fala isso. Então esse edifício, essa casa do Criador, ela tem que ser edificada sobre o fundamento. O qual fundamento é quem? Nós vamos ver aqui. O fundamento é o nome de Yahshua. Essa Bíblia aí é a Bíblia Peshita que eu tenho aqui. Ó. Aí ela, como é que ela traduz? E chegou até o capitão das hortes e tirou o contínuo dele e destruiu a base de seu lugar santo. Destruiu o fundamento. Que ela que é a Bíblia, essa aqui. Então, Roma Papal foi quem tirou o nome. Foi Roma Papal que tirou o fundamento. Quando ela fez isso, o templo esmoronou. Caiu, a igreja caiu. A igreja que os apóstolos começou a edificar sobre o verdadeiro nome, caiu lá no concílio de Niceia, Constantino e essa Jezabel aí falou, tira o fundamento, tira o nome, que se tirar o nome ela cai. Aí ela esmoronou, caiu. Ele atacou a igreja, não adiantou. Na hora que ele atacou o fundamento, ele arrebentou. Na hora que ele tirou o fundamento. Por isso que fala aqui, ó. Levantou contra o príncipe, tirou o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, arrasando o fundamento do seu santuário. E o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Aí, ó. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que prendeu. Agora, a tradução no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Ele falou assim, ó, além de nós tirar o nome, que é o fundamento, nós vamos colocar um outro nome que é uma abominação. Nós vamos colocar um porco. Um nome que representa um porco. Um porco, no Velho Testamento, é um animal abominável. Essa tradução aqui fala assim, ó, no lugar do sacrifício foi colocada a oferta nojenta. Foi colocado o porco, Jesus. O perseguidor quis que o sacrifício se tornasse uma abominação. Está entendendo? É isso que está falando no rodapé da Bíblia de Jerusalém. A iniquidade, a abominação da desolação. É um ídolo. Ídolo também é considerado como uma abominação na Bíblia. Então o pequeno chifre queria blasfemar. Ele queria que o sacrifício se tornasse algo imundo. Aí ele, o porcão com a maçã na boca, que é o aniversário dele hoje. Aí ele, ó, Natal. É Jesus. Coloca agora o significado do nome. Iesus aí na tela para as pessoas verem. No grupo tradutor. Iesus Cristo significa, ou seja, porco. E esse significa, isto é, ou seja. Jesus significa porco. Então, Jesus Cristo é o Deus porco da Igreja Católica. Queira você acreditar ou não. Estão mostrando aqui dentro da Bíblia que Roma tirou o fundamento, tirou o nome Yahshua. A Jezabel foi quem trocou. Foi a hierarquia que trocou esse nome. Porque ela odeia o nome do pai e o nome do filho. No Velho Testamento, ela odiava o nome do pai. Lá ainda não tinha o nome do filho. Mas no Novo Testamento, a Jezabel que está aí hoje está batendo duro contra o nome do Eterno e contra o nome do seu filho. Agora, deixa eu pegar aqui agora, para não ficar só nas minhas palavras aqui, lendo Daniel. Então, Daniel atacou o quê? O fundamento. Presta atenção agora. 1 Coríntios 3, versículo 11. Versículo 10. Segundo a graça que o Criador me deu, Paulo falando, apóstolo, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Aí eu falando agora, quando eu fui iniciar uma igreja na cidade de Corinto, a primeira coisa que eu fiz, lancei o fundamento do templo. Agora ele vai falar o que é o fundamento. Lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Yahshua Mashiach. Ele virou e falou assim, eu como bom arquiteto do Criador, lancei o fundamento. Vocês constroem em cima do fundamento aí. Ele virou e falou assim, e esse fundamento aí ninguém pode trocar ele não, porque esse fundamento já foi lançado por Yahshua Mashiach. O Eterno escolheu esse nome, enviou um anjo do céu a Míria. Falou, você vai colocar o nome da criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Esse nome Yahshua significa Yahweh salva. Esse é o fundamento da minha igreja. O fundamento é o nome do meu filho. A igreja vai ser edificada sobre o nome do meu filho. E Paulo falou, ninguém pode pôr outro nome, ninguém pode pôr outro fundamento. O apóstolo Paulo, pode abrir assim para ver o que é isso aí. A pedra que os edificadores rejeitaram.
posta como pedra angular. Ah, eu vou chegar aí agora. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte aí. Então, deixa eu só pegar aqui, peraí. Vou ir passando para cá aqui para mim não perder aqui, que é muita folha. Então, Paulo, como bom arquiteto, lançou o nome verdadeiro. Mas por que ele falou que ninguém podia pôr outro fundamento? Porque tinha gente querendo edificar, começar uma igreja lá na cidade de Corinto com o nome deles. Começou a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E outros falavam, eu sou de Cristo, do Machia. Não, é Yahshua ou Machia. Paulo, então, estava falando, você não pode iniciar uma igreja com o nome de Apolo. Você não pode iniciar uma com o meu nome. Você não pode iniciar uma com o nome de Pedro. Porque eu já iniciei uma aqui na cidade de Corinto com o nome de Yahshua. E esse nome foi escolhido pelo Pai, já está colocado. Então nós não podemos lançar outros nomes, não. Batista, Iceia, Preteriana, tudo isso aí é fundamento lançado pelos homens. Sai fora. Então tá beleza. Aqui nós já vimos o que é fundamento. Já deu para nós ver um pouco aqui o que é fundamento, né? É o nome de Yahshua. E o Eterno não vai aceitar outro nome. Então aqui agora vem aqui, ó. Jezabel do Velho Testamento odiava o nome de Yahweh. Ela pregava Baal, Senhor. Dicionários que eu já falei. E o povo abandonou por causa de Baal. Tá, deixa eu passar aqui agora. Coloquei aí agora o Google Tradutor, mostrando que IEL significa isso é um porco. Depois que foi tirado o fundamento, a igreja caiu. A igreja começou certinha, sendo edificada sobre o verdadeiro fundamento. Quando tirou o fundamento e apresentou outro nome, e ela aceitou, ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela aceitou o nome do ídolo Jesus criado pela Igreja Católica. Ela aceitou o outro. Por isso, no livro de Daniel, fala que o exército foi entregue para o pequeno chifre. Vou colocar a Bíblia NVI agora para você ver. A tradução da Bíblia NVI. O exército foi entregue nas mãos do chifre. O chifre passou a ter domínio. Aí, ó. Isso aí é Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aí, ó. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Entregou para a hierarquia. A igreja virou e falou assim, nós aceitamos esse nome pagão Jesus aí. O que aconteceu? O exército, que é a própria igreja, que é o próprio templo, e o próprio sacrifício, foi entregue nas mãos do chifre de Roma. Foi entregue na mão da hierarquia. A hierarquia falou, agora nós dominou tudo. Agora quem manda aqui é nós. Até essa igreja está debaixo do nosso domínio. Essa tradução aí agora está falando o quê? Por causa da infidelidade. Além do holocausto perpétuo, foi-lhe entregue o exército. Por causa de quê? Da infidelidade. Então, peraí agora. Agora eu quero ler aqui agora. Calma aí. Agora eu vou ler aqui agora. Por causa da infidelidade. O exército foi entregue. A igreja foi entregue. Deixa eu ler aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ó. Experimente por vós um zelo semelhante ao do Criador. Ó. Desposei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por causa da sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. Com efeito, se vier alguém e vos proclamar outro Yahshua diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis outro espírito diverso daquele que recebeste, ou outro evangelho diverso daquele que abraçaste, vós o tolerais de bom grado. Ele virou e falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem a um esposo único. Eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva lá, que era virgem, e vocês vão lá após outro, vocês também caem nesse engano aí de Eva, que foi após outro, foi enganado. Ela era virgem, mas ela foi após outro. Então é perigoso vocês ir após outro nome que nós não temos pregado, que é Yahshua Machia. Se acontecer isso, o que acontece? Aconteceu a infidelidade. Infidelidade. Eva foi infiel com Adão. Ela foi após outro. Ela cometeu adultério. Ela largou Adão e foi após a serpente. Foi dar ouvido a outro e o outro seduziu ela. Ó. A serpente seduziu ela. Aí Paulo falou, tenho medo que vem aí a Jezabel, aí a hierarquia dentro da igreja, aí o clero. Eu tenho medo que venham aí os padres, os bispos, os cardeais, o papa, e seduz vocês para vocês acreditar no Jesus que eles querem apresentar para vocês. Porque eu tô aqui, ó, pregando Yahshua. Mas se vier alguém pregar outro Yahshua, outro evangelho, outro espírito e vocês receber, vocês vão cair por causa da infidelidade. Vocês estão indo após outro.
Daniel, capítulo 8, versículo 12. O exército foi entregue, a igreja foi entregue por causa da sua infidelidade, igual Eva. Viu o que Paulo falou? Aí, infidelidade, por causa da infidelidade, aproxima. Por causa da infidelidade, além do holocausto perpétuo, foi entregue o exército, a igreja. A igreja foi entregue por causa da sua infidelidade. Quando foi a infidelidade da igreja? Quando ela sentou no concílio de Niceia e recebeu os dogmas da igreja católica. Ali ela caiu, ela se tornou uma prostituta. Se tornou uma prostituta. Vou mostrar daqui a pouco que a igreja católica é a mãe das prostitutas, é as igrejas evangélicas. Que coisa séria, hein? Arrebentou com a Babilônia. Não adianta, irmão, não adianta. Quando a verdade chega, ela arrebenta com tudo, ela faz um estrago, ela arrebenta com tudo. Ó. Ela trocou Yahshua pelo nome pagão. Eva trocou Adão pela serpente. Traição, infidelidade. A igreja fez a mesma coisa. Por isso que eu falei que Caim não é filho de Eva com Adão, é filho da serpente com Eva. Filho de Adão com Eva era Abel. Caim matou, ele era do diabo, ele era da serpente. Assista o vídeo lá, vai ver lá. Então o que acontece? Surgiu a Jezabel. Só que a Jezabel no Velho Testamento, que o Velho Testamento é sombra de tudo que haveria de vir, Paulo falou. Tudo que está escrito no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Jezabel teve uma filha no Velho Testamento. Sua filha chamava Atalia. Atalia perseguiu o povo do Eterno. 2 Reis, capítulo 8, versículo 26. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 4 e 7. Ela perseguiu o povo do Eterno, a Atalia. A Jezabel também perseguia. Então, tal mãe, tal filha. Onde está isso? Ezequiel 16, versículo 44. A filha fez igual a mãe, perseguiu o povo do Eterno por causa do nome do Eterno, por causa do nome do Mashiach. Então, eu vou pegar aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Ó. Quem é a filha? A filha são as denominações evangélicas e todos os grupos que pregam Jesus são filhos da Igreja Católica. Todos os grupos que pregam a Trindade é filho da Igreja Católica. Tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. A mãe e as filhas, as prostitutas. Por isso que fala no livro de Apocalipse, capítulo 17. A mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. A Igreja Católica é a mãe. As igrejas evangélicas são as filhas. Da onde que Martinho Lutero saiu? Martinho Lutero, a palavra sai significa aqueles que saem. Eles começaram a sair, só que depois eles se organizaram novamente, criou-se as denominações novamente. Não era para criar denominação mais. Você não pode pertencer a uma denominação. A primeira denominação foi a Igreja Católica. A segunda denominação foi a Igreja Luterana, a denominação de Lutero. Eles só vão fundar agora a Igreja Luterana. Aí depois veio a Batista, depois veio a Presbiteriana e foi vindo. Assembleia Universal. Então, todas são filhas da Igreja Católica. Por quê? Porque prega a Trindade, prega Jesus, prega o Senhor, prega Deus, que vem de Zeus. Então, tudo é filho da Igreja Católica. Tudo é prostituta, do mesmo jeito. Está tudo adorando Zeus, Baal. Está tudo do paganismo até hoje. Está tudo batizando o Deus da Igreja Católica. O próprio Papa falou, todos aqueles que foram batizados no nome da Trindade ainda pertencem à Igreja Católica até hoje. Não saiu dela. O Papa fala isso até hoje. O Papa fala, não, é tudo filho da Igreja Católica. E é mesmo, porque foi ela que inventou o nome Jesus, então está tudo seguindo o ídolo dela. Não adianta correr, irmão. Vou até colocar um vídeo aí agora do bispo da Assembleia de Deus, o bispo da Assembleia de Deus Madureira, onde eu congregava lá junto com o Papa. Olha o que eu falei. E agora vamos passar a palavra ao bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, no Brasil. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes que estão participando desse evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco.
E em nome das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira, nós estamos juntos nesse mesmo propósito. A tarefa principal da igreja é anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mas isto não nos isenta de preocupar-se com a questão ecológica. Foi Deus quem responsabilizou o homem sobre esta tarefa. Gênesis capítulo 2 e o versículo 15 está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O lavrar e o guardar. Trabalhar e proteger. Proteger e trabalhar. O cristão não deve violar os mandamentos de Deus quanto à preservação das espécies por causa do progresso. A preservação do meio ambiente não é responsabilidade apenas dos governantes. O zelo pelo local onde vivemos é tarefa de cada um de nós. Então, como vocês viram aí, Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, fala tudo. Tal mãe, tal filha. Jezabel e Atalia. A hierarquia dentro da igreja católica e a hierarquia dentro das igrejas evangélicas. Tudo faz parte de uma coisa só. Uma coisa que veio para poder deturbar e destruir as verdades do eterno. Isso aí é maligno. Essa hierarquia aí, ela é maligna. Foi o clero que matou Yauch e mandou pregar lá no madeiro, lá, os fariseus lá. Ó. Aquilo ali era uma hierarquia lá, o clero, o sistema. Não aceita Yauch para nada. Isso aí é esse que quer estar ensinando e enganando as pessoas. É por isso que falou lá, que eles têm a chave do reino, fecha, não entra e não deixa quem quer entrar. Os fariseus sabiam do nome, mas não revelavam. Então, o que acontece? A Jezabel vai ficar na tribulação, a Atalia vai ficar na tribulação. Todos aqueles que estão seguindo a Jezabel vai ficar na tribulação. Apocalipse 2, versículo 22 e 23, fala assim, ó, todos aqueles que seguem ela, eu vou deixar na tribulação. Apocalipse 2, versículo 22 e 23. Então, todos que estão seguindo a hierarquia da igreja católica, que está lá na igreja católica, vai ficar na tribulação. Todos que estão seguindo a Atalia nas igrejas evangélicas, vai ficar tudo na tribulação. Porque está cometendo idolatria, adorando a Trindade, adorando o porco, adorando Deus, adorando Zeus, vai ficar tudo, não vai subir um. Então agora deu para esclarecer, né? Quem é essa aí? Agora eu quero entrar na questão do mensageiro das 7 eras da igreja. Eu quero falar sobre os mensageiros. Eu vou frisar aqui só 3, porque os outros não tem como provar. Alguns, 3 tem como provar. O anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Sardes e o anjo da igreja de Filadélfia. Esses 3 têm como provar quem são eles hoje. Agora, o resto, não. O resto não tem como provar, não. Alguns falam que é Irineu, Martim, Colúmbio. Então, eu não vou entrar nessa questão. Quero pegar só esses 3 aí. Ó. O mensageiro da igreja de Éfeso, o mensageiro da igreja de Sardes e o mensageiro da igreja de Filadélfia. O mensageiro da igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. A carta que foi enviada para a igreja de Éfeso foi direcionada ao mensageiro daquela era. Foi enviada ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo trabalhou ali para apresentar a igreja para o Machia. Ele queria apresentar ela como uma virgem pura, ao único esposo, a saber, Yauch o Machia. E aí, passou-se a era de Éfeso, passou-se a era de Esmirna, a era de Pérgamo, passou-se a era de Tiatira e chegou-se a era de Sardes. A era de Sardes surgiu Martinho Lutero, no ano de 1520. A palavra Sardes significa aqueles que saem. Eles começaram a sair, mas depois eles se organizaram novamente e formaram-se na denominação. E Martinho Lutero era um padre.
Mas Martim Lutero saiu para poder ser o mensageiro daquela era ali, ó, da era que começou no ano de 1520. E depois da igreja de Sardes vem a igreja de Filadélfia. A igreja de Sardes, a igreja começou a cair nos trilhos. Só que Martim Lutero tirou só a questão da venda de indulgência. Mas Martim Lutero não mostrou que o nome não é Jesus. Martim Lutero não mostrou que não existe a Trindade. Martim Lutero não ensinou que as pessoas não podiam batizar no nome da Trindade. Por isso que fala, suas obras não foram perfeitas. Quem ia trazer a perfeição das verdades do Eterno seria o mensageiro da igreja de Filadélfia. Porque o mensageiro da igreja de Filadélfia ia mostrar que Jesus significa porco, que o nome é Yahushua. Por isso que fala, você não negou o meu nome. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele sabe qual é o nome do Pai, do Filho e o nome da Cidade Santa. Na sua testa eu vou escrever o nome do meu pai, Iau, o meu nome, Yahushua, e o nome da Cidade Santa, Yahushalaim. Então, ao mensageiro da igreja de Filadélfia, seria revelada todas as verdades do Eterno. Martim Lutero, a sua obra não foi perfeita. Então tá isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Não achei a sua obra perfeita. Você começou a colocar a igreja nos trilhos, mas ela não caiu ainda não. Por quê? Porque ela ainda está adorando Jesus, que significa porco. Ela está adorando a Trindade, que é uma aberração. E ela está pregando Deus, que vem de Zeus. E está pregando Senhor, que significa Baal. E Jesus, que significa ser um porco. Então, ela não concluiu a obra. Quem ia concluir a obra seria o mensageiro da igreja de Filadélfia. Deixa eu só passar aqui. Então, irmãos, tem muitas pessoas que questionam essa questão do mensageiro. O mensageiro, ele é levantado em cada era para pregar naquela era. Começou lá na era de Adão, veio passando Noé. Depois da era de Noé veio Moisés, veio Josué. E chegou na era João Batista e Yahushua, Paulo. Depois veio a era da igreja, veio seguindo. Veio seguindo até chegar agora na era em que nós estamos. A era de Filadélfia juntamente com a era de Laodiceia. As duas estão coexistindo junto. As duas estão coexistindo junto. A Laodiceia vai ser deixada na tribulação. A Filadélfia não vai ser deixada na tribulação. Por quê? Porque ela conhece qual é o nome do Eterno. Os vencedores dela não serão deixados na tribulação, porque ela conhece qual é o nome do Pai e qual é o nome do seu Filho. Então, os vencedores da era de Filadélfia vai ser tirado. Agora, a questão do mensageiro, irmãos, muitas pessoas têm questionado, têm batido de frente. Não adianta bater de frente, irmãos. O Eterno levanta um mensageiro para cada era. Por que as pessoas foram salvas no dilúvio com Noé? Porque Noé era um mensageiro para aquela era. Por que Caleb entrou para dentro da terra de Canaã, da terra da promessa? Porque Caleb, ele não bateu de frente com Moisés, com Macha. Quem bateu de frente com Moisés foi Miriam e Abraão. Falou, por acaso o Criador só fala com você, Moisés? Por acaso ele não fala conosco? Aí o Eterno falou, vai lá e chama eles. Quando chamou eles, colocou diante da tenda, o Eterno encheu os dois de lepra. E o Eterno virou para eles e falou, com Moisés eu falo frente a frente. Com vocês eu falo através de Moisés, porque ele é o mensageiro para essa era. E aí Moisés morreu, entrou Josué, seu nome é Yahushua. Caleb não questionou Josué, mas ouviu e viu que aquela mensagem ali vinha do Eterno. Porque Caleb tinha o espírito do Eterno nele. Então ele entendia que a mensagem que Josué pregava vinha do Eterno. E aí ele somou força com Josué. E devido a ele somar força com Josué e batalhar e guerrear junto com Josué, o Eterno deixou ele entrar na terra do descanso, na terra da promessa. Ele não questionou igual Coré. Coré também bateu de frente com Moisés, a terra abriu e engoliu todos eles. Então, existem pessoas que não são levantadas em cada era para poder trazer as verdades para aquela era. E aí o Eterno levantou o apóstolo Paulo no período da graça, no período da igreja, o período que a igreja passa na terra. A primeira era, a era de Éfeso, ele levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl. Atos capítulo 15, versículo 36. Aí veio Barnabé e bateu de frente com Paulo. Barnabé saiu, sumiu do mapa. Não se viu mais falar em Barnabé, porque Barnabé queria contestar o mensageiro daquela era. Até os apóstolos reconheceram que Paulo tinha palavras difíceis, que ele pregava e era difícil de entender. Paulo chamou a atenção de Pedro, chamou a atenção dos apóstolos e eles não questionaram, porque ele foi levantado para ser um mensageiro para aquela era.
Aí o Eterno, então, depois levantou Irineu, levantou Colúmbio, até chegar em Martim Lutero. Levantou Martim Lutero começou, mas não terminou a obra do Eterno. Por quê? Porque Martim Lutero não era para terminar. Quem ia terminar a obra seria o mensageiro da igreja de Filadélfia. É ele que ia trazer todas essas revelações que está sendo trazida hoje aqui. É o mensageiro da igreja de Filadélfia que ia tirar tudo esse véu aí, mostrar onde está a heresia, o que é a hierarquia, o que ela fez, qual é a ferramenta que ela colocou, ensinar qual é o batismo correto, que não é feito, não é no nome de Jesus, é no nome de Yahusha, porque Yahusha significa Yah salva. Jesus não, Jesus significa, isso é um porco. Como é que você vai ser batizado no nome de um porco? Não faz sentido, você tem que sair fora disso aí, isso é demoníaco. Hoje é Natal, hoje é dia do Deus porco, por isso que eles colocam a maçã na boca dele. É o dia de Jesus. O porco está com a maçã na boca. Se você colocar no Google aí, não adianta. Iesus significa, isto é porco. Ie no latim, Jesus vem do latim, Iesus. Ie no latim significa, isto é. Isus significa porco, suíno, javali. A Igreja Católica colocou esse demônio, esse porco, para dentro da Bíblia. Por isso que aparece a imagem do padre aí com o porco lá dentro da Igreja Católica. Aí, ó. Olha lá, a Bíblia está aberta e o porco está no pé dele. Por quê? Porque ele está querendo dizer que o porco expôs ele dentro da Bíblia. Por isso que sempre aparece um padre com o porco do lado, mostrando que ele pegou o porco e colocou dentro da Bíblia. E as pessoas estão adorando o porco até hoje e comendo porco no Natal. Então o porco hoje é adorado e é comido no Natal. Porque foi a Igreja Católica que enfiou esse ídolo aí. Esse ídolo está lá no Rio de Janeiro. É a 8ª maravilha do mundo. Vai cair. Não foi a Igreja Evangélica que inventou o nome Jesus, não. Quem inventou o nome Jesus foi os padres. Foi a Igreja Católica. Não foi o Edir Macedo, não foi a primeira igreja evangélica que existiu lá atrás, com Martim Lutero. Não, quem inventou foi os padres. Foi os padres que introduziu esse nome demoníaco e blasfemo dentro da Bíblia. Por isso que ela leva nome de blasfêmia. Cheia de nomes de blasfêmia. É a mulher, a Igreja Católica. Colocou o fermento. Um dos fermentos é esse aí. O pior de todos é esse Jesus aí, é o porco, é o Deus porco. E a Trindade. Nesses dois, se você não sair fora disso, você está debaixo de idolatria. Não existe 3 deuses. O que Yahusha falou? Yahweh é um. Ele não é 3, é um. E a Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. Não é para prestar culto para o filho. O filho é de receber a honra, a glória, o louvor, mas a adoração não. Agora, se você pegar uma Bíblia paganizada, igual a Bíblia Almeida, aqui, ó, a Bíblia Almeida dessa aqui, ela diz que é para adorar Jesus, adorar o filho, ainda adorar o não pagão ainda. Mas se você pegar uma Bíblia igual essa aqui, a Jerusalém, uma das traduções melhor, e essa aqui, essa outra aqui, ó, tem várias aqui, elas falam que é para prostrar diante do filho, em sinal de reverência. Mas adorar é só o Pai. Por isso que Yahusha falou, arreda Satanás, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, irmãos, o Eterno não está nem aí para PhD, para homens formados em teologia, em bacharel, que fez curso de teologia, não. O Eterno chamou homens iletrados para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Os apóstolos eram homens iletrados, mas tinham conhecimento que vinha do Eterno, a sabedoria deles vinha do Eterno. João Batista estava lá no deserto pregando. Ele não foi fazer um curso de teologia, de PhD, não. Mas ele tinha a sabedoria do Eterno e o Eterno usou foi ele. E Yahusha também não fez curso de teologia, nem de bacharel, nem de nada não, mas dava show quando tinha 12 anos para os fariseus lá no templo, ensinando para eles como é que era a interpretação correta das Escrituras. Então o Eterno chama as coisas loucas para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E pega o homem na sua própria sabedoria. Então, o mensageiro da igreja de Filadélfia foi levantado para restaurar todas as verdades que essa hierarquia da Igreja Católica e das denominações evangélicas e de grupos de religiões aí criou. Essa trindade, esse Jesus, esse paganismo, tudo isso aí caiu por terra depois que a mensagem do mensageiro da Igreja de Filadélfia chegou. Caiu tudo por terra. E aí, o que acontece? O que nós temos que fazer? Rejeitar? Não, irmãos, não adianta rejeitar, não. Quando Yahusha falou para o presbítero Elhana, escreve 7 cartas e envia para os 7 anjos. Anjo ali significa mensageiro. Não é anjo celestial, não, porque no livro de 1 Pedro, capítulo 1,
fala que os anjos celestiais queriam pregar o evangelho, mas o Eterno falou, não, não é vocês que vão pregar, quem vai pregar é os homens. 1 Pedro, capítulo 1, fala isso. O Eterno falou, quem vai pregar é os homens. Então, o mensageiro que está em cada uma das 7 eras da igreja são homens feitos de carne e osso. Por isso que no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, fala que o mensageiro é um homem. Então, esses homens iriam surgir em cada era da igreja. Nós estamos agora na última era, a era de Filadélfia e Laodiceia. O mensageiro de Filadélfia. Lá ele diz assim, pega a carta e envia ao mensageiro. E aí ele diz assim, quem tem sabedoria, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que o Espírito, ele fala diretamente para a igreja ou as pessoas têm que ouvir a mensagem que vem do mensageiro? É lógico que é do mensageiro. Escreve as cartas, entrega para o mensageiro, ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro. É o verdadeiro, não é o falso, não é Jesus, não. É o santo, não é o porco, não, porque porco é imundo. É o santo, é Yahshua. Aí ele vira e fala assim, você não negou o meu nome. Qual o nome? Qual o nome que não foi negado? É o nome de Jesus? O nome Jesus é pregado de centro de macumba, é pregado na igreja católica, é pregado na Umbanda, é pregado em tudo e quanto é lugar. O nome que ele está falando que não foi negado é o nome de Yahshua que seria revelado. Porque o nome Jesus é um nome imundo e é pregado em várias religiões. Todos aceitam a Jesus. Então ele não é negado, é um nome divulgado. Mas o nome Yahshua vai ser aceito? Não. Ele vai ser negado, ele vai ser refugado. Que é o nome verdadeiro. Então, quem é o mensageiro da igreja de Filadélfia? É a turma que surgiu em BH, em São Paulo, na África, nos Estados Unidos? Quem é? Quem é que pregou pela primeira vez o nome Yahshua? Quem é que começou a pregar? Então não adianta questionar. A luz vem para o mensageiro. E através do mensageiro, a luz alcança os demais irmãos. A palavra revelada, ela vem para o mensageiro. E depois, através do mensageiro, ela é revelada à igreja. A palavra vinha para Moisés, Moisés passava para o povo. Vinha para Josué, Josué passava para o povo. Vinha para João Batista passava para o povo. Vinha para Yahshua, Yahshua passava para o povo. Vinha para o apóstolo Paulo passava para o povo. É assim que funciona. Veio para Noé, é assim que funciona. Noé, a galera escapou porque entrou dentro da arca e creu na palavra que estava com ele. Então não adianta sair fora. Não adianta sair fora da mensagem da era. E aí, o que Paulo fez? Paulo falou, eu como bom arquiteto, lancei o fundamento, lancei o nome Yahshua. O que o mensageiro da era da igreja de Filadélfia vai vir fazer? Ele vai vir lançar o fundamento. Mas o fundamento é Jesus? O fundamento é Isa, Jesus, é Olorum? É esse nome que está aí sendo propagado nas denominações? É Zeus? É Deus? É Jeová? O nome é Yahshua. Só existe um nome debaixo do céu. Debaixo de qual céu? É debaixo do céu do Brasil, do céu da Itália, do céu da Alemanha? Ou é do céu do planeta Terra? Porque debaixo do céu do planeta Terra não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Yahshua Mashiach. Então Paulo falou, eu como bom arquiteto. Ele era o mensageiro para a era da igreja de Éfeso. E ele começou a lançar o nome verdadeiro. Qual o nome? Foi um nome escrito em grego, Iesous? Foi um nome escrito em latim, Iesus? Jesus em português ou em hebraico? Em hebraico, porque Yahshua apareceu para ele, lá está escrito assim, ó. Yahshua apareceu para ele e falou em língua hebraica. Eu sou Yahshua quem tu persegue. Yahshua falou em língua grega ou Yahshua falou em língua hebraica? Lá está escrito no livro de Atos. E ele falou em língua hebraica. Então o nome é hebraico. O nome não vem do grego. O nome não vem do latim. Não vem do português. Não vem do inglês. Não vem do japonês. O nome vem da Bíblia hebraica. E na Bíblia hebraica é Yod He Vav Shin Yai. Yahshua. Não existe outro nome, irmão. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outro nome. O nome é Yahshua. Ele ainda virou e falou assim, porque esse nome já está colocado. Por que ele falou já está colocado? Porque Yahweh enviou um anjo do céu até Maria, Miriam, e falou, você vai colocar o nome da criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Shá significa salvação. Yahshua significa Yah salva. Então o nome tem que ter o nome do Pai. O nome do Filho é um nome teofórico, que teve origem no nome do Eterno. Vou chegar nessa parte que o irmão está colocando aí agora. Vou passar aqui. Para nós não tomar. Deixa eu só pegar aqui, irmão. Daqui a pouco nós chegamos aí, irmão. Espera aí, aguenta a mão que nós vamos chegar lá. Então, o que acontece, irmão? Deixa eu só pegar aqui, ó.
que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. No Velho Testamento, Israel era uma sombra da igreja do Novo Testamento. Israel era a congregação do Eterno no Velho Testamento. A igreja é a congregação de Yahusha no Novo Testamento. Israel, no Velho Testamento, construiu o templo. Salomão edificou o templo. Aquele templo caiu. E quando o templo caiu por causa de quê? Porque eles aceitou a idolatria entrar no meio deles. Eles começaram a adorar o Deus Sol, Tamuz. Está no livro de Ezequiel, capítulo 8. Fala, vocês estão adorando Tamuz, o Deus Sol. Vocês estão adorando Tamuz, o Deus Sol. Caiu, foi levado para o cativeiro da Babilônia. A igreja caiu e passou a adorar Jesus, o Deus porco, o Deus Sol, porque ele também é conhecido como o Deus Sol. O Papa carrega o ostensório, o Sol. A igreja católica adora o Sol, que é Jesus Cristo também. Então, o que acontece? Da mesma forma que Israel caiu no Velho Testamento por causa do Deus Sol, por causa da idolatria, a igreja também caiu por causa do Deus Sol. E Israel, o que aconteceu com Israel? Israel foi levado para onde? Para Babilônia. Babilônia. Foi levado para Babilônia. Levado para o cativeiro da Babilônia. Depois que a igreja caiu, ela foi levada para onde? Para Roma. Ela ficou no domínio de Roma. Roma é conhecido como quem? Apocalipse 17, versículo 5. Na sua testa estava escrito Babilônia, a mãe das prostitutas. Ela é conhecida como Babilônia também, Roma. Roma é a Babilônia hoje. Roma é a Babilônia. Então a igreja foi para a Babilônia. Da mesma forma que Israel foi para a Babilônia. E o templo, no Velho Testamento, foi destruído. No Novo Testamento, o templo foi destruído. A igreja caiu quando ela aceitou o Deus Sol. E aí ela ficou na mão da Babilônia. Por isso que no Apocalipse fala, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. E aí o que aconteceu lá na Babilônia? O Eterno levantou um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era o mensageiro para aquela era. E aí Zorobabel chamou o povo para subir para Jerusalém, para edificar o templo do Eterno. Chamou Zorobabel para edificar o templo do Eterno, junto com o povo de Israel. E aí o que acontece, irmãos? O Eterno está chamando o povo hoje para sair da Babilônia, das religiões, e vir construir o templo que ele quer construir. Por quê? Porque agora eles iam construir o segundo templo. O que nós estamos fazendo agora? Edificando o segundo templo, na era de Filadélfia. Lá fala que eles eram um pequeno número. Onde está isso? Esdras, capítulo 3, versículo 2. Fala sobre isso. Eles eram um pequeno grupo e construíram um templo menor. Construiu um templo pequeno. Lá eles construíram um templo pequeno. Esdras 3, versículo 2. Porque o outro templo era maior. Agora vai ser construído um templo menor. Por isso que no livro de Apocalipse fala, vocês têm pouca força. Está falando para a igreja de Filadélfia, vocês é um pequeno número. Um pequeno número. E aí o que acontece, meus irmãos? A história está se repetindo tudo de novo. Nós saímos da Babilônia, nós largamos as Babéis. Um saiu da igreja católica, outro saiu das igrejas evangélicas, das denominações católicas e da denominação católica para vir para a edificação. Tem que largar a Babilônia. Tem que sair da religião e vir para edificar, junto com a era da igreja de Filadélfia, para ver a edificação do pequeno templo. Só que no livro de Ageu fala que o pequeno templo, a sua glória, seria maior do que o templo anterior. Tá vendo aí, irmãos? Isso é tremendo demais. Então o que acontece agora? Zorobabel, já falei isso em outros vídeos, ele é uma tipologia do anjo da igreja de Filadélfia. Ele é uma tipologia. Aí teve irmãos que usou de malícia comigo. Falou assim, vocês já olharam o que significa o nome Romilson? Romilson significa aquele que vem de Roma. Vou colocar agora para vocês verem o documento aí. O significado de Romilson é força, ou aquele que vem de Roma. Lá embaixo está, o apelido é Rome. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, aí você já falou assim, irmãos, Romilson é aquele que vem de Roma. Como é que ele pode ser o anjo da igreja de Filadélfia? Questionando que o Eterno me levantou como mensageiro da igreja de Filadélfia. Só que agora eu quero levar lá no Velho Testamento, porque Zorobabel, ele é uma sombra do anjo da igreja de Filadélfia. Zorobabel, no capítulo de Zacarias, se eu não me engano, é o capítulo 3, versículo 9, fala que Zorobabel tinha um prumo na mão para poder passar o prumo, para ver se a construção estava sendo edificada corretamente.
Por incrível que pareça, eu trabalho de pedreiro. Eu também uso muito o prumo. Que eu trabalho de pedreiro. Olha o prumo aí, ó, na mão de Zorobabel. Pode aproximar aí, olha lá. Capítulo 4, versículo 1 ao 14. Zorobabel usava o prumo. Então agora eu quero trazer o significado de Zorobabel, do nome Zorobabel. Vou colocar aí agora. Porque Romius veio de Roma, veio da Babilônia. Zorobabel o quê? Significa concebido e nascido na Babilônia. Semente da Babilônia. E agora? Aqueles que estavam me criticando. Da onde Zorobabel veio? E Zorobabel foi levantado por quem? Gerado na Babilônia. Romius veio da Babilônia, Roma. Eu vim da Babilônia mesmo. Martinho Lutero veio de onde? Martinho Lutero era padre. O Eterno levantou ele, tirou ele da Babilônia e trouxe ele para fazer uma obra de reforma. Ele não concluiu não, mas até onde ele pôde ir, ele foi. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Ele falou, eu quero ir para me traduzir. Então, era para ele ir só até ali mesmo, porque quem ia terminar a obra da restauração era o anjo, e é o anjo da igreja de Filadélfia, o mensageiro da igreja de Filadélfia. Então, vocês podem questionar o tanto que vocês quiserem. Você está batendo de frente, não é contra a minha pessoa, não. Você está batendo de frente, é contra o Eterno. E agora, porque já que vocês querem ser tão... Vocês querem pegar tão em detalhes, por que vocês não olhou? O que mais significa o nome Romeus? Por que você não olhou? Vamos olhar para nós ver? Romeus. Perspicácia, generosidade,